Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa é uma das frases mais poderosas de Napoleon Hill, um dos maiores pensadores da mente humana e do sucesso. Mas por que tão poucas pessoas realmente vivem esse princípio? Por que tantas acordam todos os dias, se sentindo presas, falhando, andando em círculos sem sair do lugar? A verdade é que a maioria está programada para perder. E o pior, nem percebe. Elas não fracassam porque são preguiçosas, nem porque têm má sorte. Elas fracassam porque nunca aprenderam a comandar a própria mente. Nunca foram ensinadas a controlar seus pensamentos, suas crenças, suas emoções. Vivem no piloto automático, reagindo ao mundo, em vez de criar seu próprio caminho. Este vídeo não é só mais uma conversa motivacional. É um convite para um mergulho profundo em algo que pode transformar a sua vida. Se você assistir até o fim, vai entender por que o verdadeiro segredo do sucesso não está em técnicas milagrosas, nem em fórmulas prontas. Ele está dentro da sua cabeça. E quando você dominar esse poder, tudo à sua volta começa a mudar. Tudo começa com um pensamento. Uma ideia aparentemente simples. Uma faísca que surge na mente em silêncio e, se alimentada, pode se transformar em algo extraordinário. Napoleon Hill afirmava com firmeza: pensamentos são coisas. Eles não são apenas impulsos elétricos, aleatórios em nosso cérebro. Eles têm forma, peso e poder. Um único pensamento mantido com persistência e clareza pode alterar o destino de uma pessoa por completo. Pense nisso. Tudo o que existe ao seu redor já foi um pensamento. O dispositivo que você está usando, a roupa que veste, a cidade onde vive, as leis que governam sua sociedade. Tudo começou com uma ideia, uma visão mental que alguém teve, e acreditou nela o suficiente para torná-la real. Hill dizia que os homens que chegaram ao topo foram movidos por pensamentos dominantes, ou seja, pensamentos que ocupam a mente de forma constante, quase obsessiva. Pensamentos que são alimentados dia após dia, até se tornarem crenças inabaláveis. Quando você pensa pequeno, você age pequeno. Seus passos ficam curtos, seus medos aumentam, sua mente se retrai. Mas quando você pensa grande, algo muda. Sua visão se expande, seus comportamentos evoluem, e até o universo parece começar a conspirar a seu favor. Não se trata de pensamento positivo vazio. Não é sobre repetir que tudo vai dar certo e esperar. É sobre assumir controle do que você deixa entrar na sua cabeça, do que você escolhe pensar. Todos os dias, Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Henry Ford foi desacreditado por engenheiros e banqueiros antes de revolucionar a indústria automotiva. O que eles tinham? Uma ideia fixa, um pensamento dominante, uma visão que se recusavam a abandonar. Se você dominar seus pensamentos, poderá dominar seu mundo. Porque o mundo externo nada mais é do que um reflexo do mundo que você constrói dentro da sua mente. O ponto de partida de toda realização é o desejo ardente, não um desejo superficial, não uma vontade passageira, mas um fogo interno que consome. Napoleon Hill deixou claro: ninguém alcança o sucesso com uma vontade fraca. O verdadeiro sucesso começa quando o desejo deixa de ser uma ideia vaga e se transforma em uma obsessão positiva. Algo que ocupa seus pensamentos ao acordar, ao dormir, ao respirar. A maioria das pessoas diz que quer vencer, que quer uma vida melhor, liberdade, riqueza, propósito. Mas será que querem mesmo? Ou será que estão apenas repetindo o que ouvem? Desejo sem compromisso é apenas sonho. Desejo com plano vira objetivo. E desejo com plano e ação, dia após dia, é o que se torna realização. Se você não sabe exatamente o que quer, sua mente será usada para construir os sonhos de outras pessoas. Você acorda, vai trabalhar em algo que não ama, consome o que mandam consumir e repete padrões que foram colocados em você desde cedo.
É como navegar sem direção. A correnteza decide por você. Mas quando o desejo é verdadeiro, ele começa a moldar o seu comportamento. Você se torna seletivo com o que lê, com quem anda, com o que faz. Você começa a dizer não para o que distrai, e sim para o que constrói. Sua rotina muda, sua identidade muda. Napoleon Hill contava histórias de pessoas que desejaram tanto uma meta, que chegaram a arriscar tudo por ela. E sabe o que elas descobriram? Que o mundo se move quando você se compromete de verdade. Quando o desejo vira ação constante. Quando o objetivo deixa de ser uma ideia e vira sua razão de existir. Se você quer algo, mas não está disposto a lutar, planejar, sacrificar e persistir, talvez você ainda não deseje o suficiente. Mas se o fogo já está aceso dentro de você, então mantenha-o vivo. Porque o desejo ardente é o combustível das mentes milionárias. A fé é o elemento químico-chefe do cérebro. Essas palavras de Napoleon Hill desafiam a ideia comum de fé como algo apenas religioso. Aqui, ele fala de fé como convicção mental, como uma força invisível que molda a realidade, não porque ela muda o mundo por mágica, mas porque ela muda você. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Mas fé não é algo que você tem. É algo que você constrói. Ela não aparece do nada. Ela é cultivada, repetida, reforçada. E o solo onde ela cresce é o seu subconsciente. Esse é o verdadeiro campo de batalha. O que você planta nele, você colhe. E a ferramenta para plantar as sementes certas se chama autossugestão. Autossugestão é o ato de se programar. Repetir diariamente afirmações que moldam quem você quer se tornar. Não é mágica, é neurociência. Quando você diz a si mesmo, eu sou confiante, eu sou disciplinado, eu sou um realizador, eu mereço vencer. Mesmo que no começo você não acredite, seu subconsciente começa a aceitar essas ideias como verdades, desde que você repita com emoção, com clareza, com consistência. Visualização é outra arma poderosa. Quando você se vê vencendo, quando você mentaliza o resultado que deseja com riqueza de detalhes, o cérebro começa a trabalhar para encontrar caminhos que levem até essa realidade. Ele começa a filtrar o mundo por esse novo olhar. É como mudar a lente de uma câmera. Você ainda está no mesmo lugar, mas agora enxerga tudo de forma diferente. O diálogo interno é o que separa o fracasso do sucesso. Pessoas que vencem falam consigo mesmas de maneira construtiva. Elas não dizem, eu não consigo. Elas perguntam, como eu posso? Elas não dizem, eu sou um fracasso. Elas pensam, o que eu aprendi com isso? Você já conversa consigo mesmo todos os dias. A única questão é, o que você está dizendo? Está reforçando sua força ou sua fraqueza? Está construindo ou sabotando? A fé verdadeira começa quando você escolhe o que entra na sua mente e repete isso até se tornar parte de você. Você não precisa ter fé no mundo, nem nas pessoas. Basta começar a ter fé em si mesmo, porque tudo o que você deseja está ao seu alcance, se você acreditar que pode. Toda adversidade, toda derrota e todo sofrimento carregam em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa é uma das leis mais poderosas e mais ignoradas que Napoleon Hill ensinou. O fracasso não é o fim. Ele é apenas uma curva no caminho, um teste, um filtro, uma preparação para quem realmente está pronto para vencer. Mas a maioria das pessoas trata o fracasso como um veredicto, como se um erro fosse uma sentença final. Elas falham uma vez e desistem. São rejeitadas e recuam. Ouvem um não e assumem que aquilo é tudo o que merecem. E é exatamente aí que os grandes se destacam. Pense em Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele perdeu 8 eleições. Foi à falência. Sofreu colapsos nervosos. Teve a vida marcada por fracassos, mas nunca desistiu.
Continuou tentando, ajustando, aprendendo. E quando finalmente chegou ao topo, trouxe com ele toda a força das lições que aprendeu pelo caminho. Ou o exemplo de Colonel Sanders, criador do KFC. Aos 65 anos, com uma aposentadoria modesta, uma receita de frango frito e um sonho, ele bateu na porta de mais de 1000 restaurantes, 1000 rejeições, 1000 nãos, até ouvir o primeiro sim. E o resto é história. O que essas pessoas tinham? Persistência, uma das qualidades mais raras, mais valiosas e mais decisivas. Enquanto os outros recuam, elas continuam. Enquanto os outros desistem, elas se adaptam. Enquanto os outros choram o fracasso, elas extraem dele sabedoria. Você quer vencer? Então aceite uma verdade inegociável. Você vai falhar, vai errar, vai ouvir não. Vai se sentir desanimado, injustiçado, cansado. Mas tudo isso faz parte da jornada. Cada queda é uma chance de subir mais forte. Cada recusa é um teste de quanto você realmente quer vencer. O sucesso não é para quem acerta sempre. É para quem nunca para. Porque enquanto você continuar andando, ajustando, aprendendo, você ainda está no jogo. E quem permanece no jogo, cedo ou tarde, vence. O sucesso não é uma construção solitária. Embora a decisão comece em você, o caminho é fortemente influenciado por quem caminha ao seu lado. Napoleon Hill chamou esse princípio de mastermind, a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas em harmonia para alcançar um propósito definido. A mente humana, por mais poderosa que seja, é limitada quando isolada, mas quando se conecta com outras mentes alinhadas, ela se expande. Ideias se multiplicam, a motivação se renova, o foco se intensifica. Um verdadeiro grupo de mastermind não é apenas uma roda de amigos, é uma aliança estratégica. Um pacto entre pessoas que se comprometem a evoluir juntas, compartilhar experiências e cobrar umas às outras por resultados. Você é, inevitavelmente, a média das 5 pessoas com quem mais convive. Suas crenças, sua linguagem, sua ambição, seus hábitos. Tudo é influenciado pelo ambiente em que você se insere. É impossível pensar grande convivendo com quem vive reclamando. É impossível manter uma mente milionária cercado por mentes derrotadas. Por isso, Hill ensinava: seja seletivo com seu círculo. Busque pessoas com mentalidade de crescimento, que sonham grande, que agem com disciplina, que não desistem na primeira dificuldade. E, principalmente, que te inspiram a ser melhor todos os dias. E não é só sobre pessoas físicas. É também sobre o conteúdo que você consome, as redes que frequenta, os livros que lê. Seu ambiente mental é moldado por tudo que você permite entrar nele. Se você se alimentar de dúvida, de medo, de mediocridade, é isso que sua mente vai refletir. Mas se você se nutrir de inspiração, estratégia e exemplos de grandeza, sua mente começa a operar em outro nível. Então observe: quem está ao seu redor? O que você está ouvindo todos os dias? Suas conversas alimentam sua visão ou drenam sua energia? O ambiente certo é como adubo para a sua mente. Ele acelera o crescimento. O ambiente errado mata silenciosamente seu potencial. Escolha com sabedoria, porque ninguém vence sozinho, mas muitos fracassam por causa das más companhias. Tudo começa na mente, e tudo termina nela. O sucesso não é algo que você encontra do lado de fora, em dinheiro, em status, em reconhecimento. O verdadeiro sucesso nasce dentro. Ele é uma construção mental, um padrão de pensamento, repetido, reforçado, vivido. É a forma como você enxerga o mundo, como se enxerga nele, e o que acredita ser possível para si. Você não é derrotado pelas circunstâncias. Você é derrotado somente quando aceita a derrota como realidade. E é isso que diferencia os que vencem dos que desistem. A visão interna, o comando da própria mente. Ao longo desse vídeo, você ouviu ideias que não são comuns.
Talvez elas até tenham incomodado, porque a verdade tem esse poder, ela confronta. Ela mostra que talvez o problema nunca foi o governo, o chefe, a economia, a família. Talvez o problema sempre tenha sido a forma como você pensa. E a boa notícia é que isso pode ser transformado. Você pode, a partir de agora, escolher os pensamentos que vai cultivar. Pode decidir o que entra e o que sai da sua mente. Pode começar, mesmo em silêncio, a construir um mundo novo, de dentro para fora. Porque uma mente bem alimentada, disciplinada e treinada é capaz de mover montanhas. Você tem uma escolha. Pode continuar alimentando a dúvida, o medo, a escassez, ou pode começar a alimentar a fé, a disciplina e o propósito. A mente milionária não nasce pronta. Ela é criada passo a passo, pensamento por pensamento, hábito por hábito. E tudo começa com uma decisão: mudar o que se passa dentro de você. Agora que você sabe disso, a responsabilidade está nas suas mãos. Você não pode mais dizer que não sabia. O segredo foi revelado, e a partir de agora, você tem duas opções: voltar para a rotina de sempre ou iniciar a construção de uma nova vida. Inscreva-se no canal Mente Milionária. Novos vídeos todos os dias.